Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento em que estamos confraternizando os nossos pensamentos neste ideal sublime da espiritualização de nossa existência. Dando continuidade ao Evangelho da manhã de hoje, Estranha Moral, vamos ler Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, e os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, os seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Gostaríamos hoje de fazer pequenos comentários sobre os versículos dos evangelhos, e para depois fazermos um comentário maior. Por isso, convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o nosso Mestre possa nos fortalecer, ampliando os nossos entendimentos em relação aos seus ensinamentos, para que possamos sentir a grandeza na essência do nosso ser e não ficarmos mais presos e repetindo as leis, sem que compreendamos tudo aquilo que vem para ser compreendido. Meu bom Jesus, querido Mestre, agasalhai-nos no seu manto de luz e de amor. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos clarear os nossos pensamentos, buscando no seu Evangelho a diretriz divina para todos nós. Que a paz e a alegria esteja conosco hoje, agora e sempre. Queridos amigos, como eu disse ontem, esse capítulo da Estranha Moral, ele nos traz uma interpretação bastante ligada àquela cultura da época, e as interpretações cada dia mais têm nos mostrado quanto elas estão ligadas para aqueles interesses, né? E para a compreensão também daquele povo. Então, hoje nós lemos esse primeiro momento, um item de Mateus, e nós recorremos a Emmanuel, para que o Emmanuel possa nos explicar porque é que ele começa: aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos ou suas irmãs. Nós todos deixamos nossas casas, mas não deixamos os nossos compromissos com esses entes queridos e nem com aquela família de origem. Emmanuel nos mostra que é preciso aprender a renunciar. É isso que o Mestre está nos dizendo. O Evangelho de Mateus, ele narra que o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. E se nós analisarmos bem, quando ele fala receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna, quantos estão presos nas questões do mundo? Quantos estão presos ainda por interesses? Então, é importante que a gente também comece a entender o que seja renunciar, porque renunciar não é abandonar, e renunciar não é largar. Então, quando Jesus traz essa colocação que Mateus nos apresenta, nós temos que ver dos verdadeiros deveres sagrados de nossa existência, que o Cristo veio nos mostrar, para que nós possamos compreender, em essência, que nós contraremos outras situações familiares, como a família que nós vamos criar, mas nem por isso nós deixamos de amar os nossos pais. Então, muitos irmãos, eles de ideal espírita ou de ideal cristã, eles acabaram esquecendo das suas obrigações superiores e também que são inadiáveis, né? Porém, nós temos que ver que essa palavra abandonar,
pai e mãe é uma coisa que nos remete a grandes reflexões, porque, na verdade, nós não podemos abandonar pelos laços que as leis divinas nos uniram. Então, nós temos bastante compromisso com estes espíritos. E como é que nós vamos deixar para trás tudo isso? Então, os discípulos, eles também não entenderam muito o que Jesus estava falando, porque eles não entraram no sentido maior do texto, da palavra que o Mestre veio nos trazer. E nós vamos ver que Jesus está nos mostrando como devemos renunciar. E a renúncia, ela vem primeiro do Cristo, quando ele não abandona seus pais, mas ele vai de encontro à sua tarefa. Então, muitos abandonam, aqueles que abandonam, sentem-se, no fim, aquele sentimento de culpa. Às vezes, eles saem de casa por várias situações e deixam de lado aqueles compromissos maiores. Então, é preciso entender o que seja renunciar. Renunciar por amor ao Cristo é perder a esperança da terra, conquistando as dos céus. Porque quanto mais nós estivermos ligados à terra, menos nós vamos ter tempo para fazer construções perenes que nós levaremos conosco. E nisso a gente pode observar que nós temos tantas pessoas que estão ligados à família puramente em interesses materiais, ligado à herança, ligado às posses. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não interpretar, por isso que esses textos, eles foram colocados nesse item da moral estranha. Mas depois nós vamos ver, seguindo aqui, ele diz: Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, e não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Aqui nós já podemos perceber que a narrativa de Lucas já tem uma conotação um pouco diferente daquilo que nos aprisionava pelo texto, especialmente que Mateus nos traz, né? Mostrando as interpretações. E mais uma vez, Emmanuel, que esse espírito que teve o compromisso de nos esclarecer, de trazer o Evangelho, ele vem nos mostrar, a fim de que nos promovam a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Porque os discípulos ficaram naquela dúvida, especialmente Pedro, que deixou realmente aqueles compromissos que ele tinha no mundo para seguir Jesus, lembrando a todos que Jesus disse que ele seria pescador de almas. Mas ele não deixou o seu lar, sua esposa, sua sogra. Tanto é que o lar de Pedro passou a ser um local de confraternização dos discípulos, um local onde Jesus estava sempre ali para auxiliá-los. É por isso que ele disse: Digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, porque a casa, a família, é um santuário, e é lá que nós conquistamos as maiores virtudes nos relacionamentos que nós temos que observar. É preciso que a gente tenha sempre um olhar para entender que a seara do Cristo, ela é enorme, ela não é física, ela está nos nossos corações. Ela é a seara do Cristo, é a seara do Espírito. E para que a gente possa compreendê-la, nós precisamos perceber, quando ele diz que ninguém deixaria, né, o reino de Deus, sua casa, o seu pai e sua mãe, para implantar esse reino,
É que nos relacionamentos, na mudança dos nossos sentimentos, é que nós vamos implantando as sementes da verdade, modificando os nossos sentimentos. Então, aí nós podemos perceber o quanto é importante que a gente reflita essas questões do Evangelho. Mais do que ouvir, às vezes nós só ouvimos, mas não refletimos. E nós estamos sendo convidados aqui a refletir no Evangelho. Então, quando ele nos diz muito mais e no século vindouro a vida eterna, quer dizer, tudo o que eu fizer aqui hoje, eu tenho que pensar nas construções morais que vão me auxiliar e me libertar. Às vezes, nós escutamos, mas não compreendemos. E o Emmanuel, nessa mensagem de Lucas, ele diz: mais do que estudar, aprender, mais do que escutar, compreender, mais do que trabalhar, servir. Porque, especialmente na família ou no ambiente profissional, nós estamos ali trabalhando, mas, acima de tudo, eu tenho que pensar que eu devo servir aqueles que estão conosco. Servir com a nossa atenção, com a nossa delicadeza, com a nossa presteza, servir com destituído de qualquer interesse pessoal. E mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. E esses semelhantes, muitas vezes, eles estão dentro do lar. Então, é preciso que a gente sinta dentro de nós o nosso papel, para que a gente possa verdadeiramente refletir, raciocinar, para que a gente possa também discernir. Muitas vezes nossos atos não têm discernimento, e isso nos traz grandes prejuízos. E nós vamos ver que Lucas ainda nos estende em outro pensamento, quando ele nos diz: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ora, o que ele está nos dizendo? O que é a charrua? A charrua é um instrumento de trabalho, é o arado. Nós, quando pomos a mão no arado, o lavrador, quando vai pôr a mão para o arado, ele vai sucar a terra, ele vai remover, ele vai levar o arado para a frente e não voltar, não andar para trás. Então, Kardec nos mostra que, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Todos nós que reencarnamos no âmbito familiar, temos um pai, uma mãe, irmãos, uma família, enfim, nós precisamos entender que ali está o nosso cadinho de reajustamento. Por isso que ele traz o arado, porque o arado remove muitas dificuldades da terra, remove os torrões da terra. E é isso que a família faz conosco. E nós temos que observar que o arado, ele é um aparelho de todos os tempos, toda a vida teve um instrumento para remover a terra. E nós precisamos entender que todos nós também estamos reencarnados para remover os entulhos dos nossos pensamentos, para que a gente possa construir em nós uma nova sementeira, a sementeira do amor, do perdão, da renúncia. Então, quando falamos mais uma vez da renúncia, não é largar, é transformar o nosso pensamento. Então, nós vamos ver que Kardec nos diz: não temos, aliás, sob as vistas e aplicação dessas máximas, no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria, censura, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país?
Não se reconhece, ao contrário, o grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? Quantos irmãos nossos têm deixado a família para servir a pátria? E eles vão porque eles estão compromissados. E nós, às vezes, choramos, mas outros pais compreendem que foram suas escolhas, seu trabalho. Então, há deveres que sobrelevam outros deveres. E quando nós queremos que todos fiquem ao nosso lado, junto de nós, estamos demonstrando ainda o egoísmo, a posse. E o Evangelho nos diz: não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Quando nós casamos ou encontramos uma união, nós não vamos buscar os nossos novos ideais, os nossos compromissos, mas nem por isso nós deixamos de amar e deixamos de estarmos ligados a estes irmãos, que são para nós os nossos progenitores, aqueles que nos deram a vida. E aí Kardec continua: formigam no mundo os casos que são necessárias mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Nós podemos ver isso em filhos adotivos. É muito difícil quando um filho encontra com uma mãe biológica, mesmo que ele não tenha sido criado, sem que ele tenha dentro de si um sentimento de gratidão. Então, o afastamento, em qualquer situação, não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Eu posso ter um filho que contraiu uma união, ou esse filho foi transferido para trabalhar num outro país, mas ele é meu filho, eu não deixei de amá-lo. Vê-se, portanto, que mesmo tomado ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam tomados segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se da vida futura. Em nenhuma situação nós nos pertencemos uns aos outros, mas em todas as situações nós nos pertencemos a Deus. Somos filhos de Deus. E aí Kardec nos coloca: aliás, pouco chocante havia de ser para um povo e numa época em que, como a consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Tanto é que nós podemos ver que muitas pessoas hoje abandonam seus lares, contraem outras uniões sem nenhum sentimento que move o seu coração enquanto está mergulhado nas suas ilusões. Mas há de chegar o momento que ele responderá por isso. E Kardec nos diz: a própria separação é necessária ao progresso. Os pais têm necessidade de avançar para que a gente possa contrair nossa família, o nosso lar. Mas os pais de origem, jamais podemos abandoná-los, né? Porque foi Jesus que nos disse que ele não veio destruir a lei. E a lei nos mostra que nós temos que honrar pai e mãe. E aí Kardec nos diz: o Espiritismo nolas faz ver mais alto, mostrando serem os dos espíritos e não do corpo, os verdadeiros laços da afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força auream as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. O Espiritismo vem nos mostrar a nossa imortalidade e a força dos laços da família, que a reencarnação não rompe, mas que a reencarnação nos fortalece. Deixamos aqui esse comentário que nós fomos trabalhando nele, porque esse capítulo precisa ser muito bem entendido devido às colocações
muitas vezes figuras de linguagem da época, e que muitas vezes, se não for bem refletidas, contradizem com tudo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Nós vamos, portanto, convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que possamos, Mestre, sentir o manancial de amor que nos envolve. Possamos receber as energias salutares que vão nos sustentar, manter o nosso pensamento em harmonia. Fluidifica a nossa água, Jesus. A água é esse elemento natural da natureza, um fluido leve que, que transforma a água em medicamento. E que sejamos gratos a estes momentos, pedindo a Jesus que ampare os nossos entes queridos, nossos familiares, especialmente aqueles que fizeram o contrário da lição de hoje, que nos abandonaram, ou que abandonaram o cadinho doméstico. Jesus, ampare os lares de toda sorte, especialmente estes irmãos que comungam conosco o Evangelho, livrai de todos os nossos pensamentos que muitas vezes não condizem conosco. E assim, Senhor, com muita alegria em nossos corações, pedimos pela paz, pela união, pela fraternidade. Que o Senhor nos abençoe. Recebam, amigos, um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.